Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar conversando sobre esse artigo que é uma revisão de literatura. O autor reuniu vários artigos que falam sobre o assunto até chegar a uma conclusão, né? Então esse artigo, o título dele são os efeitos do exercício físico na cognição e comportamento em crianças e adultos com transtorno de déficit de atenção. Então é uma revisão, né? Essa aqui é a carinha desse artigo. Ele está de graça no PubMed, caso você queira baixá-lo, é bem interessante para vocês terem acesso. O TDAH é um dos transtornos mais comuns diagnosticados na infância, né? Isso quem disse foi a Associação Americana de Psiquiatria. Então ele é muito comum, mas o que seria esse TDAH, né? É uma doença crônica e ela inclui dificuldade de atenção junto com hiperatividade e impulsividade, né? Então essas três características numa pessoa só. Então, e está muito comum, né? Cada vez mais sendo diagnosticado. Só por ano aqui no Brasil a gente tem mais de 2 milhões de casos diagnosticados, né? Então a gente precisa achar e criar estratégias para auxiliar essas crianças que têm esse transtorno, né? Então o artigo com essa revisão percebeu que tem efeitos benéficos crônicos desse exercício aeróbio que foram encontrados em várias funções, incluindo a impulsividade, a atenção e o comportamento em relação a várias funções cognitivas e socioemocionais. Os efeitos agudos e crônicos dos exercícios que ele considerou não cárdios, assim, não explicou exatamente o que não significa esse não cardio, continua sendo mais questionável, mas ele encontrou, sim, coisas predominantemente positivas, né? Eu queria dar alguns exemplos de alguns estudos, que nem, por exemplo, o Gapin, em 2011, concluiu na revisão dele que o exercício tem efeito positivo agudo e crônico sobre os aspectos comportamentais e cognitivos em crianças com TDAH. Os autores sugeriram o exercício físico como um complemento para a medicação, não excluindo essa medicação, mas sim um complemento que ajuda, né, na redução desses sintomas. Né? Já esses outros autores em 2012, relataram uma redução dos sintomas após o exercício de intensidade moderada, incluindo quais foram essas melhoras: controle de impulso, desatenção, estresse, afeto negativo, que é, por exemplo, a depressão, ansiedade e má conduta. Em 2013, esses autores também encontraram os efeitos físicos sobre a fisiologia e enfatizou que a atividade física e a medicação afetam o mesmo sistema, que é o dopaminérgico e o noradrenérgico. Então, os exercícios e o medicamento atingem o mesmo sistema. Portanto, a pesquisa mostra pra gente que, sim, o exercício físico é uma alternativa promissora ou uma opção adicional para o tratamento para pacientes com TDAH. Então, eu acho importante que a gente tenha mais estudos sobre o assunto, já que são casos que se repetem tantas vezes. Muito obrigada e até a próxima.